Pessoal, no último ano eu faturei mais de R$1 milhão trabalhando 100% online. E isso precisando apenas de um computador ou de um celular e de uma conexão com a internet. Você quer aprender como que você também pode fazer isso? Então clica no link na descrição desse vídeo que eu vou te contar o meu segredo. Como disse o Pet, o Uribe eu acho que sai na frente nessa disputa para ser, digamos, a sombra do Gabigol, né? São muitos jogadores de alto nível ali para aquele comando do ataque e o Uribe parte com essa vantagem. Talvez muita gente não apostasse nele contra Lincoln, contra Dourado e Gabigol e tal, mas o Abel deu muita moral e eu acho que ele manteve o Diego sinalizando, embora não tenha dito com todas as palavras, ele manteve o Diego o jogo inteiro, o Diego Alves, justamente para sinalizar que assim, esse é o goleiro com o qual eu pretendo seguir essa estrada, né? E estava precisando mesmo disso. Eu acho que o Diego precisava recomeçar o ano. Inclusive, ele está com uma postura de humildade, falou assim, jogue ou não, eu jogue ou não, o importante é o Flamengo e tal. Quer dizer, no discurso, pelo menos, ele tá mais afinado e tal com o treinador. O time alemão, o Eintracht Frankfurt, que enfrentou o São Paulo e vai pegar o Flamengo no sábado, vive a pausa de inverno na Bundesliga. Na verdade, coincide com a virada do primeiro para o segundo turno. Eles jogaram o primeiro turno até um pouquinho antes do Natal e agora eles voltam dia 19 de janeiro, já tem rodada na Alemanha, que é outro sábado, outro final de semana, né? Ou seja, dá praticamente um mês de parada, porque lá o inverno é mais rigoroso. E para o Ajax também é a mesma história. Deu para ver diferença física, sim, em posição física do Eintracht porque você viu, do Ajax para o Flamengo, você sentiu? Sentia um pouquinho, era muito mesmo organização. Com reserva do Ajax. Mesmo com reserva do Ajax, parte física um pouco, logicamente não tanto. Eu tinha falado com o Milton, ele vai contar isso, e ele está dizendo que isso foi mais nítido, inclusive, dos alemães contra São Paulo. Com certeza, isso desde o primeiro tempo. Porque também o Eintracht trocou quase todo mundo, só um jogador não saiu no segundo tempo, né? Que eles mantiveram o Irgota lá para o segundo tempo. E eles jogaram com o time mais misturado, porque o São Paulo aparentemente teve um time titular no primeiro tempo e mudou para um time reserva no segundo tempo. O Eintracht não, ele jogou meio misturado, tanto que os dois principais atacantes do time jogaram no segundo tempo e não no primeiro, e melhoraram muito o time no segundo tempo do Eintracht. Fisicamente, pela organização, a gente não pode esquecer que o São Paulo está mexendo muito no seu elenco, está com um técnico que agora foi efetivado, embora já tenha trabalhado no final da temporada passada. Então, claramente, em termos físicos, em termos de organização, os europeus estão muito na frente. Metade de temporada, eles estão praticamente no pico da questão física. E acho que a gente não pode fazer avaliações nesse momento, né? Foi bem, foi mal, ou falhou, não falhou, enfim. Eu acho que, por exemplo, a gente vai falar mais com calma depois do São Paulo, você percebe que tem alguns indícios de coisas que já estão começando a ser implantadas. Indícios, né? Alguns recadinhos, né? São Paulo tem uma saída muito boa pela direita com o Elinho, o goleiro jogando muito mais com os pés, porque aparentemente a ordem do Jardine é parecida com aquela do Audax, do Fernando Diniz. Não pode dar chutão, é proibido dar chutão. Então, toda hora o goleiro está sendo... Até porque o Eintracht no primeiro tempo marcou em cima, fez pressão e tal. Então, toda hora a bola recuada para o goleiro e ele tinha que se virar para... Tanto que o primeiro gol do Eintracht no primeiro tempo sai de um erro desse. O Thiago tenta tocar a bola no Bruno Pérez, que não domina, a bola bate meio na canela dele e na sequência ele acaba cometendo o pênalti. Então, assim, eu acho que o que você pode dizer é o seguinte, tem alguns indícios aqui de que pode ser assim, pode ser assado. Mas não dá para avaliar, né? Indícios, por exemplo, o Uribe cotado para jogar no Santos, em troca do Bruno Henrique, duvido, quer dizer... Depois disso? Exatamente. O cara começa muito bem. O Diego Alves joga 90 minutos, né? Em cima desses recados ontem também do jogo do Flamengo. Vamos aos personagens, então, da vitória nos pênaltis do Flamengo. Daqui a pouquinho a gente volta a mostrar os gols. O Uribe foi também destaque com 2 gols, os 2 gols nos 90 minutos. E o goleiro Diego Alves com pelo menos 3 ótimas defesas para segurar o resultado. E eu fiquei muito satisfeito, na verdade. São 6 dias aproximadamente de treinamento. Pegamos uma equipe que está muito bem, que é o Ajax. E eu acho que nos comportamos muito bem. Obviamente, um ponto ou outro a ser melhorado, mas a atitude da equipe foi muito bem. Saímos 2 vezes atrás do placar, buscamos o resultado, tivemos outras oportunidades. Então acho que começamos bem e devemos seguir esse caminho aí. Independente de titular ou não, eu acho que nós jogadores temos que estar sempre preparados, né? O Abel é uma pessoa muito clara nesse sentido. Acho que todos os jogadores são importantes, toda a temporada. A temporada é muito longa, né? E nesse sentido, faz que todos os jogadores estejam preparados até o final. Isso é muito importante para todos. O time é o principal. Eu não penso nos nomes, mas sim no time, que
agora está precisando títulos, então acho que vai ficar muito mais forte. Você tem que analisar o quê? A equipe deles com 6 meses de competição e treinamento nas pernas, nós com 6 dias. Tu tem que pagar o preço, né? Quando nós roubamos a bola e ali na nossa intermediária, eles sempre estavam batidos com 5, 6. Mas nós não conseguimos dar continuidade à jogada. Por quê? Pô, não está com falta de ritmo, não está ainda, a perna pesa, a bola fica mais pesada ou mais leve, não sei. Mas o negócio é o seguinte, eu chutava o torcedor atrás, pô, pode ir mais para frente. Como, cara? Vai aumentar o espaço para o adversário. Mas muito satisfeito, cara. Porque eu falei para eles antes do jogo, a gente tem que subir o primeiro degrau, mas não precisa estar preocupado em olhar o final da escada. Então foi um passo dado. Era bom começar dessa maneira, porque depois, né, eles viram porque eu estava apavorado lá dentro do campo. O time dos caras é muito bom, cara. É muito bom. Então estou extremamente contente, porque hoje teria, e eu sabia que seria um jogo de sofrimento, e nós conseguimos sofrer, né? Isso aí com um bom resultado. No fundo, é muito tentador olhar para o resultado, né? Se o torcedor no primeiro jogo da temporada pede o time no ataque e o time está treinando ainda fisicamente, quer dizer, está completamente fora de compasso, dá a medida de como o resultado no futebol é importante, né? A gente analisa friamente, não, tem que esperar, são processos, começo, meio e fim, é só o início e tal. Mas vida de treinador é assim mesmo, já cobrado desde o primeiro dia. Mas se o torcedor pede no ataque, que ele não está nem aí com o resultado. Se o Abel está dizendo não dá para ir, porque vai dar espaço mais para ele, tá atento ao resultado. Não quer levar uma goleada, porque nesse momento sabe que está fisicamente inferior do adversário e seria uma aventura fazer isso, principalmente no segundo tempo, né? Mas eu concordo com o Abel, um passo foi dado e eu tinha falado no início. Era melhor do que eu esperava nesse momento. Acho que a palavra expectativa, ela define muito na vida, não só no esporte, mas se eu sou seu amigo, espero muito de você, muito, você não me atende em certa medida, eu fico frustrado. E se eu não espero tanto, qualquer ação que você faça, eu vou ficar feliz. Eu acho que no futebol é muito isso também. E o Abel sabe que está sentado numa cadeira de altíssima cobrança, não só por ser o Flamengo, mas por ser esse Flamengo que tem dinheiro, o Flamengo que traz jogadores e que se espera muito, mesmo num jogo como esse. Está investindo pesado, né, Tino? Já tinha um time competitivo ano passado, investiu pesadíssimo para tornar esse time mais competitivo. Acho que talvez a grande discussão sobre o Flamengo nesse momento é saber se ele vai tentar o caminho que o Palmeiras adotou depois da chegada do Filipão, que é dividir o elenco e falar, esse time joga no meio de semana, esse time joga no final de semana. É o que eu acho. E nem é questão de titular e reserva, porque eu sempre defendi muito essa questão de que o Filipão não fez isso no Palmeiras. Para ele não era titular e reserva, eram 2 times fortes e ele ia tentar chegar mais longe em todas as competições. E quase chegou em todas, né? Ele chegou à semifinal de Copa do Brasil, à semifinal de Libertadores, foi até o final ganhando o Campeonato Brasileiro. Isso de uma forma dita, né, um caminho, né? Exatamente. E a questão é essa, porque o ano passado o Flamengo talvez não pudesse fazer isso, porque ele não tinha um técnico do tamanho do Abel. E quando eu digo técnico do tamanho, não é nem capacidade de dirigir time, é lastro, é currículo, né? O Filipão fez o que fez porque ele é o Filipão. Claro. Né? Um técnico, por exemplo, o Jardine, talvez tivesse mais dificuldade de fazer isso no São Paulo. Acho que o São Paulo nem tem elenco para isso, mas só para comparar. O Abel tem um tamanho que se ele chegar para os caras e falar, nós vamos dividir, o Diego vai jogar aqui, o fulano vai jogar ali e tal... Ninguém vai questionar o Abel, porque o Abel tem um tamanho muito grande, né? Para tomar esse tipo de decisão. Acho que essa talvez seja a discussão do Flamengo nesse momento. E a filosofia deveria ser adotada institucionalmente. Claro. Porque não pode só caber isso ao técnico, mesmo sendo o Abelão. Porque no ano passado, claro, que o Maurício Barbieri não tinha nada como fazer isso, porque era interino 3 meses. Claro. Cada jogo era sobrevivência para ele. Então, isso foi errado. Hoje também tem que dividir com alguém essa filosofia, essa postura, esse planejamento. Então tem que ter um caminho para traçar esse caminho e estar atrás dele, independente de um tropeço ou não, porque claro que vai tropeçar. Filosofia do trabalho. Quantos elencos são? E não tem ainda o Flamengo essa
opção de 2 times. Então, é isso que eu ia falar. De forças iguais. Quantos elencos no Brasil podem ser ainda divididos em 2 times competitivos? Não, competitivos tem, mas de forças iguais, que você não sabe quem é melhor. Se você tivesse analisado, e hoje ainda analisa, bota 2 times de Palmeiras e me diga qual é melhor. Dá jogo, né? Dá muito jogo. E vai ter muito debate e discussão. Da preferências, do gosto, de análise, de crítica, de filosofia, de conceito de futebol. Flamengo ainda não. Ainda não. Mas eu acho que está muito próximo disso, Pet. Acho que sim. Talvez você não tenha 11 exatamente para equilibrar e para fazer jogo. Mas você consegue trocar 5, 6 jogadores do Flamengo de um jogo para o outro sem perder muito do rendimento, entendeu? Que eu acho que para o calendário que a gente tem para os times do futebol brasileiro, se você não fizer isso, a chance de você ganhar coisa grande é muito pequena. Por que o Grêmio foi campeão da Libertadores 2 anos atrás? Porque ele abandonou o Campeonato Brasileiro. Ele botou o time titular para jogar a Libertadores porque ele queria ganhar a Libertadores. E no Campeonato Brasileiro ele foi largando, tanto que ele chegou lá embaixo. O ano passado já foi um pouquinho melhor, mas mesmo assim ele deu prioridade para a Libertadores e acabou não ganhando nada. Por isso que, exatamente, concordo plenamente, 5 ou 6 tem. Por isso falta mais alguns jogadores para que elenco se torne mais. E os gastos do Flamengo, tanto dinheiro em poucos reforços, esse que me preocupa, nada mais. Você tem é raro na contratação, longe disso, são bons jogadores, mas muito gasto, né, por poucas peças que simplesmente substituíram algumas que saíram. Ainda não vieram as peças que deveriam ser para fortalecer o elenco completo, para dizer agora. O Flamengo está repondo, né? O Pet tem dito que a diretoria gasta muito, mas em reposições. Porque vem o Arrascaeta, mas perdeu o Paquetá e pode perder o Diego. Aliás, sobre isso o Diego também falou, né? A Júlia Guimarães perguntou, e aí, você volta dos Estados Unidos ou vai ficar aqui no Orlando City, tendo em vista uma proposta que ele tem para ficar no Orlando City, onde o Flamengo ontem pegou o Ajax. Vamos relembrar o que disse o Diego. Bom, acima de tudo, deixar bem claro, né, o meu eterno respeito pelo Flamengo, independente de qualquer coisa. Saiu esse dia uma notícia que eu tinha acertado com o Orlando, isso é mentira. Eu tenho um respeito muito grande pelo Flamengo e continuarei tendo. Existe a proposta, eu sempre deixei isso muito claro, mas nós estamos aí em fase de negociação e vamos ver o que vai acontecer nos próximos dias. É um atleta querido, né? Não é à toa que foi o capitão, por mérito, porque tem conduta exemplar dentro e fora do campo. E as palavras dele como capitão, na hora da roda, na hora de entrar em campo, foi algo que mexeu com todo mundo. Então, não posso te falar sobre futuro, porque ele é profissional, né? Tem um contrato, está se encerrando, se fez proposta, se aceitou ou não, não sei. A proposta daqui tem mais tempo, né, de contrato, parece que 3 anos. Mas ele age como se não tivesse acontecendo absolutamente nada. Ele trabalha. É por isso que a gente já sabe, o cara jogar na Alemanha o tempo que jogou, depois jogar no Atlético de Madrid, depois o cara vir para o Flamengo. Por esse comportamento, pela maneira, porque é um verdadeiro atleta. Mas eu não posso ficar falando do futuro dele. Conversei com ele, tivemos uma conversa em particular, muito legal, muito boa, que fez com que aumentasse muito a admiração que eu já tinha por ele, porque ele é muito direto, ele é muito olho no olho, isso é muito legal, é muito bom. Ainda sobre os recados, né, de um jogo apenas de pré-temporada. Ele dá a faixa de capitão para o Diego e eu não sei se o Diego fica ou se o Diego vai embora, se a vinda do Arrascaeta é um indício que a diretoria do Flamengo desiste. A diretoria do Flamengo oferece 18 meses de prorrogação para o Diego. E a proposta dos Estados Unidos é de 3 anos. Então, parece que, em termos de valores, são propostas equivalentes, mas é claro que o Diego teria a chance de jogar mais tempo, ganhar mais tempo e trabalhar mais. Pessoal, no último ano, eu faturei mais de R$1 milhão trabalhando 100% online. E isso precisando apenas de um computador ou de um celular e de uma conexão com a internet. Você quer aprender como que você também pode fazer isso? Então clica no link na descrição desse vídeo que eu vou te contar o meu segredo.